Eu nasci em Nova Veneza em 1954. Nascido e criado ali na Nova Veneza. Estudei ali. Meu pai era ferreiro, armeiro. Minha mãe era dona de casa, cuidava de vaca, tirava leite. Eu estudei lá em Nova Veneza até o 4º ano primário, na época, né, no colégio Abílio César Borges. E aí depois eu fui estudar em Criciúma, no primeiro do ginásio, né? Estudei no Colégio Marista em Criciúma, o ginásio e o científico na época. Então eu me criei no interior, na cidade de Nova Veneza. Meu pai já era um cara do PTB na época, brisolista roxo, e minha mãe em casa, né? Tinha o meu avô que morava o pai do meu pai morava do lado onde ele trabalhava, e a nona, né? E tinha o meu avô e minha avó que são assim, pais da minha mãe, e me criei ali. Em 73 eu vim para Florianópolis fazer o cursinho na época, né? Para estudar na universidade. E aí eu fiz o vestibular e entrei na escola em 74, na universidade, em engenharia elétrica. Eu sou engenheiro elétrico aposentado, né? E entrei, já nessa época, entrei na universidade. E ali foi que eu já sabia da esquerda, da direita, da ditadura, sabia disso tudo, né? Que eu vivi isso na Nova Veneza, meu pai foi meio que perseguido nessa história. E aí eu entrei na universidade em 74, em março de 74. Já no meio de 74, já me envolvi com o movimento estudantil, né? Que naquela época era ditadura, era uma coisa complicada, né? Então, 74, 75, foi no auge mesmo, né? Das torturas do governo Geisel. Então eu estudei, participava do movimento estudantil, nunca fui de nenhum diretório, né? Tinha uns amigos que foram do DACEB, que era o Diretório do Centro de Estudos Básicos, do DCE, que era o Diretório Central, mas estava sempre, vamos dizer assim, orbitando em volta, né? Então tinha as manifestações na escola e protestos, naquela época era cheio de espiões lá dentro, né? E foi ali que eu comecei, vamos dizer assim, a minha militância mesmo no movimento, né, da esquerda. Conheci o Nelson Rolim ali, conheci o Celso Martins, o Dario, Eloy, a Cleusa, todo esse pessoal que militou a vida inteira ali dentro, né? Foi ali que conheci eles, né? E mais o pessoal da engenharia, que também tinha alguns que, vamos dizer assim, se salvavam ali dentro, né? Porque a maioria era da direita e vinha de famílias que realmente apoiavam, né? Então foi isso. E desde lá, desde 74, eu estou envolvido com os movimentos sociais, né? Na verdade, eu já gostava de fotografia antes, né? Porque na minha vamos dizer assim, infância, adolescência, o meu pai tinha um cinema, além de ele ser ferreiro, ele tinha um cinema em Nova Veneza. Então a gente frequentava o cinema, assim, no final de semana. Eu fui porteiro do cinema, varri o chão, carregava as bobinas de filme, era responsável quando eu fiquei maior, por colocar o cartaz na praça, né? Tem uma praça e tinha que receber as bobinas, tirar as fotos. Tem um nome chique, que eu acho, affiché, né? Que é aquele cartaz grande que você coloca para chamar as pessoas. Então, eu acho que já a coisa veio dali. Eu tenho certeza disso. Depois o meu avô comprou uma câmera, uma Stamatic, até ganhei uma de presente igual a ela, quando eu tinha, eu acho que 14 ou 15 anos. E aí eu já pegava a câmera para fazer foto com aquela câmera, e aí, mas era uma grana, né? Você ter uma câmera, revelar e coisa, não eram filmes de 12 pods que você levava para Criciúma mandava para Porto Alegre, aí voltava as cabeças tudo cortadas, tudo coisa. Mas quando eu vim para cá, e logo em seguida eu conheci o Celso Martins, que o Celso morava, ele era jornalista do Jornal Estado,
E ele tinha uma câmera que era uma maravilha, né? E fiz amizade com ele. E tinha o Rivaldo também, que foi fotojornalista, era fotógrafo do Jornal Estado. Tinha o Tarcísio, que também era fotógrafo do Jornal Estado. E tinha outro jornalista ali, o Dario, conheci o Dario, né, que também mexia com fotografia nessa época. E o Celso, pela nossa amizade, ele me emprestava a câmera dele, que aquilo era cara, ter uma câmera naquela época. E o Rivaldo me apresentou o Carlos Silva, o Carlinhos Silva, que era laboratorista do Jornal Estado. Então, como é que era feito? O Celso me emprestava a câmera e o Carlinhos me dava as pontas de filme que sobravam dos fotojornalistas no Estado, me dava as coisas. Aí ele me dava aquilo, eu pegava a câmera e saía fotografando. E já fotografava até as manifestações dentro da universidade. Até uma vez saiu uma foto minha que eu fiz numa manifestação lá na capa do Jornal Estado. Eu nem sei, não lembro disso. Então era assim, a câmera, o Carlinhos revelava, fazia os contatos e dali alguma outra foto mandava ampliar, porque não tinha dinheiro. Aí depois, nesse processo, o Carlinhos veio trabalhar aqui, era laboratorista aqui no laboratório do Marco César. O Marco César é meu amigo até hoje. O Marco César também era fotógrafo do Jornal Estado. E ele tinha um laboratório aqui no edifício Atlas. Então, quando eu escolhia, o Carlinhos revelava as fotos, quando eu escolhia uma ou outra foto, eu levava ali para ele arrumava um papel do Marco, até já contei essa história para o Marco. E ampliava as fotos. Eu tenho algumas fotos dessa época ampliadas até hoje, né? Mas eu nunca tive, nesse período, eu nunca tive uma câmera, porque eu não tinha dinheiro para comprar a câmera, né? E aí depois, quando eu me formei em 80, aí nos primeiros salários que eu recebi ali como engenheiro, eu comprei uma câmera, uma Minolta, do primo do Rivaldo. Como era o nome dele? Até morreu ele. Aí ele me disse, eu vou embora, tu quer comprar minha câmera? Eu compro tua câmera, eu comprei 2 vezes, uma lente 50, com uma lente 50mm e uma 200 fixa. Aí eu usei muito tempo essa câmera. Aí no início tinha dinheiro, depois eu fiquei desempregado e aí não tinha mais dinheiro. Aí acabou, aí eu ia ajudar o Rivaldo a fotografar o casamento, segurando lá o pau de luz, e aí às vezes ele me dava uma grana, às vezes me dava um filme, entendeu? E foi assim, a minha história do início da fotografia foi assim, entendeu? Aí depois, quando eu consegui um trabalho, né, que fiquei 1 ano e pouco desempregado, em 81, alguma coisa assim. Depois, quando eu consegui o trabalho, aí eu consegui comprar uma outra câmera. Mas ainda era também, cara, porque no salário de engenheiro sempre foi um salário arrochado, né? Então, às vezes, aí continuei fotografando. Isso é uma coisa que está dentro de mim, entendeu? É um negócio que eu fico enlouquecido com a luz, com as coisas, entendeu? É uma coisa que está dentro, assim, eu não consigo sair e não levar a câmera junto, sabe? Porque é uma coisa que me vai, né? Vamos dizer assim, me vai na alma, entendeu? Que vê esse movimento, vê a luz, sabe? A sombra. Então eu ando na rua sem a câmera e ando fotografando, entendeu? Só com o olho. Então ontem eu estava vendo, o filme do Sebastião Salgado, O Sal da Terra, né? E eu já tinha visto isso há muito tempo, em 2014 esse filme, e eu revi o filme ontem, né? Com a história que ele morreu. Eu tenho 6 ou 7 livros dele, 8 livros dele. Aí cara, um negócio, ele entregou a vida dele para isso, né? Ele entregou a vida dele para a fotografia e para, sabe, para um mundo que seja um mundo transformador, né? Entregou a vida dele para isso. Mas então a coisa comigo é mais ou menos, claro, não sei nenhuma pretensão, né? Pelo amor de Deus. Uma coisa comigo é mais ou menos isso, né? Então eu entro na história e viajo e entro nessa história e pronto, e vou. Hoje de manhã eu fui na praia com a câmera, saio com a câmera e depois eu fico lá horas na frente do computador trabalhando essas imagens e olhando. Para ter ideia, eu estudo fotografia todos os dias, todos. Eu nunca fiz nenhum curso de fotografia, nunca, certo? E tinha as pessoas que olhavam as fotos, no início, né? Olhava as fotos
do Celso, olhava as fotos do Carlinho, olhava as fotos do Dario, olhava as fotos do Rivaldo, todo. Na época que eu comecei, você não tinha acesso à informação, principalmente a informação na questão fotográfica, né? Então você tinha que olhar onde tinha, no jornal, nas revistas, né? E eu me lembro que eu não tinha como aprender, né? Aí naquela época saía em fascículos, né? Os cursos saíam em fascículos nas bancas de revista. Então, para comprar um curso desse, sem grana, então saía um fascículo por mês. Eu tenho os 2 cursos que eu fiz foi vamos dizer assim, em fascículo, eu tenho guardado até hoje. Então eu pegava ali e aí olhava aquilo e não entendia, né? Porque você entender toda a técnica é complicado. E não tinha ninguém que te explicasse isso. Um ou outro te dava uma dica. Então você tinha que ler, reler e ver, e depois comprei um outro curso para aprender a lidar com a câmera, né? E a lidar com a câmera e com tudo que envolve a fotografia, né? Que não é só apertar o botão, né? Com tudo que envolve. E eu digo, bom, cara, eu vou ter que estudar isso de alguma forma, vou ter que estudar. Só que estudar uma coisa que você precisa investir dinheiro é uma coisa complicada, porque você tem que gastar para poder comprar. Quando eu fiquei desempregado, a minha companheira, que às vezes ela trabalhava no BESC, a gente tinha um filho pequeno, então às vezes ela me dava lá uma grana para comprar uma revista, eu pegava uma grana para comprar uma revista, mas a prioridade era em casa, o filho, as coisas da casa. Então, depois quando eu voltei a trabalhar, aí ficou um pouco mais fácil, então comprava e sempre lendo, né? Sempre lendo um livro, outro, estudando e vendo de que forma as pessoas olham a luz, de que forma compõem, de que forma tratam isso, né? E na verdade eu aprendi no acerto, no erro e no acerto, né? Aí pegava um filme, mostrava para alguém, isso aqui está errado, aqui não está, aqui não coisa, e tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. E aí você vai acabando pegando mas a grande mudança que aconteceu na minha fotografia, vamos dizer assim, foi quando eu fui morar no Rio em 2009. Eu morei 4 anos no Rio, eu era engenheiro da Telesc aqui, aí venderam a Telesc e privatizaram, né? Eu peguei esse processo e aí eu trabalhava como engenheiro, depois a Brasil Telecom foi vendida para a Oi e eu fui para o Rio. Aí quando eu fui para o Rio, eu digo, pô, agora tem uma puta de uma oportunidade, porque o Rio é uma cidade gigantesca, tem exposição de fotografia para tudo quanto é lado, né? E eu comecei a ir em exposição de fotografia, até que um dia eu cheguei para o Eduardo e disse, cara, eu vou vender minha câmera. Aí ele disse, por quê? Pô, porque eu não sei nada, eu vou ter que começar tudo de novo, entendeu? Ele, porque, pô, tudo que eu estou vendo lá no Rio, eu não sei nada, eu vou começar de novo. E aí foi de novo, né? Aí compra livro, estuda, vai à exposição, compra livro. Uma coisa que me ajuda muito na história da fotografia é o cinema. Eu tenho essa fissura do cinema desde que eu era guri. Então eu vou no cinema pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana, entendeu? Eu vejo muito filme em casa, muito. E, por exemplo, ontem eu estava revendo aquele filme, o último filme do Almodóvar, né? Do Quarto ao Lado, que eu acho fantástico, né? Então, e aí eu vou no cinema, vejo a primeira vez, depois eu vejo pelo menos mais 2 vezes para olhar a luz, para olhar a fotografia, para olhar como é que ele lida com as cores. Então, o cinema me ajuda muito, tá? Então posso citar aqui N deles, tá? Tem um filme que é maravilhoso, agora fez 79 anos que a Itália se transformou numa república, né? Em 2 de junho de 46, a Itália votou pela primeira vez para se ia transformar numa república ou continuava uma monarquia. E tem um filme chamado C'è ancora domani, que ainda temos amanhã, que é um filme em preto e branco que passa justamente nos 2 ou 3 dias que aconteceu isso. A fotografia em preto e branco é um negócio maravilhoso, certo? Então, esse filme eu vi, para ter ideia, 4 vezes. Tá? Então, uma vez foi para ver o filme e as outras vezes foi para ver a fotografia.
o roteiro, de como contar a história, de como você mostrar isso, né? Então, tem vários diretores, o Paulo Sorrentino, esses caras todos que são fantásticos. O Ainda Estou Aqui eu vi 3 vezes. Né? Tem um outro do Paulo Sorrentino que chama Partenope, eu vi 4 vezes. Então eu vou muito, eu olho muito, o cinema me ensina muito. Tá? E eu estudo arte também, eu leio muito, eu vejo muitos livros do Renascimento, tá? Principalmente os pintores italianos, né? Caravaggio, Michelangelo, Rafael, essa turma toda. Então eu tenho muitos livros em casa deles, onde eu vou, vejo isso, né? Vejo de que forma eles já lidavam com a luz, a cor, a sombra, já no Renascimento, né? Tem um cara que é um mestre, o Vermeer, o Johann Vermeer, que tem, se não me engano, são 22 quadros que sobraram dele. Tem um livro chamado A Moça do Brinco de Pérola, e tem um filme também que chama A Moça do Brinco de Pérola, que é um negócio, a fotografia é um negócio espantoso, né? Então isso me ajuda muito. Depois de ter essa carga toda, aí você vai para a rua com a câmera, certo? Tudo aquilo que está ali, você tenta fazer aquelas fotos que tu viu lá do pântano, né? Então, no início eu fotografava muito em cor, eu gosto da cor, mas depois eu comecei a fotografar em preto e branco, até influenciado por alguns amigos, né? Então comecei a fotografar em preto e branco, que é uma outra linguagem, é uma outra história. Então, é isso, minha vida é isso. Eu sou engenheiro porque eu fui engenheiro, mas na verdade eu já carregava junto de mim a fotografia, entendeu? Eu ampliava, mostrava para os amigos e botava na caixa. Tenho centenas, dezenas de caixas lá em casa, dezenas, cheias de fotos e coisas. Então, de vez em quando eu vou lá, reviro esses negativos. Então, eu fazia isso. Teve um período que o Eduardo e o Tarcísio tinham a Soma, depois tiveram a Tempo Editorial. Aí onde o Eduardo ali na frente do Bob disse, pô, por que tu não fotografa para nós lá? Eu digo, com uma condição, eu só fotografo o que eu quero. Não, é o que tu quer que nós queremos. Entendeu? E aí eu comecei a fotografar em slide, né? Cromo. Um outro processo de aprendizado, porque tu fotografar em negativo é uma coisa, tu fotografar em slide é outra conversa, entendeu? E aí até aprender a fotografar em slide de novo, tá? É uma outra história. Eu sempre conto uma história que até o Eduardo me cobra, dizer, pô, tu tem que me dizer quando foi isso. Quando eu fui morar no Campeche, lá em 87, 88, eu já mexia com fotografia. E a gente fazia umas exposições ali na igrejinha, não sei se tu lembra, a gente fazia exposição de fotografia ali na igrejinha. E aí uma vez nós fizemos uma exposição ali e eu sempre gostei de fotografar a pesca, né? Desde que eu conheci o seu Chico, ele me levou num rancho lá e eu tenho material desde essa época. E aí um dia nós fizemos uma exposição e eu todo feliz da vida, né? Todo amador tem isso, o cara fica feliz com as fotos. Aí fizemos uma exposição. Eu digo, bom, preciso de um olhar que seja um olhar, o Eduardo já era fotojornalista. Aí eu, cara, vamos lá ver a exposição. Aí ele disse, pá, vamos lá. Aí ele foi lá ver a exposição. Olhou as fotos, acho que nós éramos em 4 ou 5 que estávamos expondo lá na igrejinha. Aí ele viu as fotos e ele olhou para mim assim e disse, pô, Milton, cara, faltou luz. Eu digo, cara, faltou luz. Eu digo, puta merda, que coisa é isso? Que porra de faltou luz é essa? Se eu fiz as fotos, era 10 horas da manhã, tinha um sol gigante. Como é que faltou luz? E ele não me falou isso, o que era. Aí, pá, aí pega lá os manuais lá e vai olhar e coisas, tudo. Vai entender isso, né? Que faltou luz. E aí você vai descobrindo a luz, né? Faltou luz, era o seguinte, a luz branca das 10 horas, essa hora a luz é muito branca, sabe? Não tem contraste, não tem nada. E aí eu fui descobrir isso, que não era isso. Eu tinha que fotografar de cedo, 7h30, 8 horas da manhã, que é o horário que eu gosto de fotografar, de tarde. Não que eu não fotografo outra hora, hoje eu aprendi, mas era aquela história, então, faltou luz. E aí eu comecei de madrugada para a praia, 6 horas, 5h30, tudo. Coisa, porque é a luz rasteira, né, no final da tarde, aquela luz maravilhosa. E aí, depois, logo em seguida, eu comecei a fotografar em cromo.
Até que um dia, agora eu vou jogar uma brasa para minha sardinha. Aí um dia a Bernadette, que cuidava do arquivo da Tempo ali, botou o meu cromo em cima da mesa, e ela olhou e disse, porra, Milton, tu tem a melhor luz do grupo que fotografa aqui. Eu digo, pô, tá vendo, Eduardo? Aprendi contigo. O que mais eu trouxe do Rio foi entender, porque Miriam, nós vivemos numa ilha, né? Certo? Nós vivemos numa ilha e a gente inclusive estava conversando isso aqui um pouco antes, né? Sobre essa questão das mesmas pessoas, os mesmos grupos, a mesma discussão. E isso, com relação à fotografia, é assim também. É assim. Então, eu conheço todo mundo que depois eu vou contar um outro pedaço, que é o porquê do varal da Trajano, né? Eu conheço todo mundo que faz fotografia aqui. Então, as tuas referências, que quando você está aqui, as referências são as pessoas daqui. Não que elas sejam ruins, que sejam boas, nada, mas você acaba olhando, fica fechando. E quando eu fui para o Rio, certo? Teve duas experiências fantásticas na minha vida. Primeiro, eu fui morar no Rio sozinho. Minha família toda ficou aqui e eu fui morar com um cara um grande amigo meu até hoje, que era meu chefe aqui, eu fui morar com ele. Nós alugamos um apartamento lá, certo? Primeira coisa, eu fui trabalhar numa empresa gigantesca, a Oi. Certo? Só no prédio que eu trabalhava, ela tinha 3.500 funcionários, certo? Eu trabalhava aqui como engenheiro numa área chamada Centro de Gerência. O Centro de Gerência é o lugar onde controla toda a operação do sistema, tudo. Então, eu já trabalhava nesse centro quando eu era Telesp, que só cuidava do Estado. Depois, quando venderam a empresa, nós passamos a gerenciar 10 estados. E quando eu fui para o Rio, nós passamos a gerenciar 23 estados. Então, quando venderam a empresa, eles pegaram esse modelo que a gente tinha aqui e levaram para o Rio para implantar lá. Então, a primeira coisa foi o seguinte, lá já existia esse centro, já existia. Eles tiraram as pessoas que estavam lá, coordenando esse centro, e nos colocaram lá. Eu fui um dos coordenadores dessa área. Então, eu cheguei a ser chefe de 150 pessoas. Então, era um grupo de pessoas completamente diferente daqui. Então, você tem que aprender com isso, né? Aprender com essas pessoas, de como é que lidar com isso, sabe? Como é que são essas pessoas, é um modo diferente de viver daqui. Tá? Então, a primeira experiência foi pessoal. E como é que eu vou lidar com essas pessoas? Como que eu vou conhecer isso? Como eu vou fazer o meu trabalho? Isso foi no trabalho de engenheiro, certo? E na fotografia foi o seguinte, eu fui para lá com uma ideia, né? Eu fotografo lá. E aí quando você vê lá exposições no Centro Cultural do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Justiça, tá? Os centros culturais que tem ali no Botafogo, que é onde eu morava, tinha o Instituto Moreira Salles lá, certo? Livrarias cheias de livros de fotografia. E tem o Centro Cultural da Oi também tem isso. E aí você entra num outro universo, né? Quer dizer, aqui você está acostumado, não chega, essas exposições não chegam aqui, hoje você vê pela internet. É raríssimo você ver uma exposição de alguém de fora aqui, muito raro. E lá eu tive a oportunidade de ver todos os anos o World Press Photo, que eram umas fotos gigantescas com o maior concurso mundial de fotografia. Certo? Eu tive a oportunidade de ver lá uma exposição dos 100 anos de fotografia no Brasil, que foi coordenado pelo Boris Kosoy, certo? Então, uma grande parte dos fotógrafos franceses famosos tinham exposições lá. Então você olha que o mundo, você começa a ver um outro olhar, né, sobre o coisa. Lá no Rio, como aqui, eu ia toda semana no cinema. Da onde eu trabalhava até onde eu morava, tinham 14 salas de cinema. 14, certo? Tinha o Centro Cultural do Itaú, que era próximo ali, que tinham 5 ou 6 salas de cinema. Tinha todas as salas de cinema da Estação, lá no centro tinha o Odeon. Então no shopping, que perto da minha, onde eu morava, tinham 6 ou 8 salas de cinema. Então, os filmes que não chegavam aqui, chegavam lá. E lá eu conheci outros fotógrafos, né? Comecei a me relacionar com outros fotógrafos. O Fernando Rabelo, por exemplo, que é um cara que tem um Histórias da Fotografia,
tanto no Instagram quanto no Facebook, ele tinha um blog, né? Imagens e Vídeos. Até ele me colocou uma vez no blog dele lá. Conheci ele lá, um cara que conhece muito fotografia. Então, tinha os jornais lá, que tinham grandes fotógrafos, nos jornais do Ivan Teixeira, estava lá. Eu vi uma exposição, uma ou duas exposições dele lá. Então você acaba entrando num outro universo, né? E lógico, isso te transforma tanto como um ser humano, como um fotógrafo, né? Porque você fotografa aquilo que você é, certo? É aquilo que você é, eu fotografo aquilo que eu sou, o que eu penso, o que eu vi, certo? Você não consegue dissociar a tua vida da fotografia, a menos que você seja muito imparcial, sabe? Mas o papel deles foi um negócio extremamente importante. Tanto esses jornais e esses movimentos que tiveram nessa década, na época da ditadura, foram extremamente importantes. Eu conheci o Nelsinho, o Eloy, o Canga, Jura, essa turma que tinha esses jornais e outros jornalistas, o Celso, o próprio Cal. Eu morei com o Cal, o Canceria, que foi reitor, eu morei com ele na República, entendeu? Eu conheci, fui amigo do Adolfo, que depois morreu, que era presidente do DCE, a Marise Lippe, a Lelê, toda essa turma que foi presa na Novembrada, nós éramos todos amigos, né? Então, como é que foi isso? Quando surgiu esse movimento, eu já estava, vamos dizer assim, envolvido no movimento estudantil. Então eu conheci o Nelsinho em 75, que ele veio de Porto Alegre para cá, ele estudava engenharia lá e veio estudar aqui. Eu acho que ele fez ciências sociais aqui, um outro curso aqui. Eu conheci o Nelsinho em 75. O Eloy eu conheci também naquela época. O Neizinho, que morreu agora há pouco tempo, o Canga, o Jura, eu conheci todo, tinha o Flávio, que também era jornalista do Estado. Então eu conheci essa turma toda nesse período. Que depois eles saíram do Estado, né, e fizeram uma final, era outro nome, tinha uma final e tinha o outro nome do jornal. O Contestado, o Afinal. Tinha a Bernunça, que eram os jornais alternativos. Muitas da maioria. Também. E eram os jornais nessa época que a gente, vamos dizer assim, estava alinhado. Para ter uma ideia, agora eu me lembrei de um fato, o Celso Martins era do Partidão, né? Era do PC. E o Celso, ele distribuía o jornal do MR8, ele recebia o jornal do MR8 e passava para a gente distribuir dentro da universidade. E eu tinha uma bolsa de couro desse tamanho assim, que metade era caderno e metade era jornal do MR8. E um dia eu fui estudar na biblioteca com a bolsa, aquela biblioteca que existe até hoje, e com a bolsa cheia de jornal e os meus livros da escola. E a gente, para você entrar na biblioteca, você tinha aqueles caninhos onde você punha ali as bolsas e eles te davam uma ficha com o número dos caninhos, né? Aí eu entrei, eu tinha prova, tinha que estudar uma matéria lá, e quando eu voltei, eu mostrei o meu número para o cara que estava cuidando, o rapaz estava cuidando, disse: a bolsa não está aqui, está vazio. Mas eu tenho o número. Não, mas tua bolsa não está aqui. Eu, como não está aí? Quem pegou? Eu estou com o número aqui na mão, alguém pegou, não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Pô, sumiu a bolsa aí agora. Cheia de jornal. Me lembro bem da capa do jornal com aquela tarja vermelha. E aí passou aquilo, eu digo: cara, onde é que foi parar esse troço? Cheguei no final do dia, que a gente almoçava e jantava na RU. O seu Correia, que era um senhor baixinho, que cuidava da portaria, nos conhecia, ele virou para mim assim: ô Milton, essa bolsa aqui não é tua? Ué, como é que ela veio parar aqui dentro do RU? Ah não, a gente encontrou ela jogada aí no chão e a gente sabia que era tua. Eu digo: pô, mas como? Aí eu peguei, abri a bolsa, não tinha pego nada, nas canetas, nada, o caderno, e levaram só os jornais e deixaram um bilhetinho para mim dentro. Milton, estamos de olho em você. Eu devia ter guardado esse bilhete. Estamos de olho em você. CCC.
Então, a gente sabia disso, sabe? A gente sabia, estava envolvido nessa história, vivia com os jornais da esquerda na mão, vivia distribuindo, sabe? Ia nas festas da esquerda, entendeu? Tudo, todo mundo sabia, entendeu? Todo mundo sabia. E aí, dentro da escola. Então, a amizade era no Roma, certo? A gente ia para as noitada, ia para o Roma ali, com o Eloy, com a Cleusa, com o Pinduca. O Pinduca até hoje. O Nelsinho, Neizinho, Flávio, Brandalize, toda essa turma da esquerda. Então, lógico, eu sou mais novo 3 anos do que o Nelsinho. Eu tenho 70, o Nelsinho tem 73. Eu era um cara mais novo do que eles, mas a gente convivia todo mundo junto. No afinal, às vezes eu colocava umas fotos lá, assim, tinha uma foto ou outra, e eles pegavam e publicavam, mas não era sempre. O cara que mais publicava ali era o Dario, que tinha uma ligação muito forte com eles, né? Então, o Dario eu conheci também nessa época. O Dario morava com o Adolfo e o Dario estava sempre lá na universidade fotografando e o Dario, muitas noites a gente passou junto, revelando o filme no apartamento deles lá. Então, convivia com eles e ali era aquele grupo que ia assim, né? Como é hoje, né? Hoje ainda não é mais. Era assim, né? Onde ia todo mundo. Manifestação dentro do RU, aí pega o Eloy, trabalhava no Estado, aí entrevistava a gente para fazer a matéria para o jornal Estado, bater panela dentro da universidade, os pratos dentro da coisa, dentro do RU, manifestação na frente do coisa, na época da ditadura, era foda, na frente da reitoria. E eu tenho algumas fotos que fiz na época aqui com a máquina do Celso, ali no hall onde tinha um bar do básico ali, né? Então as manifestações eram ali. E sempre assim, esse tempo atrás até o Baratieri me mandou conheci o Baratieri nessa época, em 75. O Baratieri me mandou uma foto onde eu apareço ali na manifestação. Então, foi assim, né? Eu tinha uma câmera com filme, então fotografava no início com negativo, depois eu passei a fotografar com cromo, eu devo ter em casa caixas de cromo. E aí quando eu fui para o Rio, em 2009, estava recém entrando o processo digital. Mas eu tinha uma câmera muito, muito boa, né? Que eu tinha conseguido comprar, que era uma Canon, que até quem tinha me indicado foi o Eduardo. Disse, ele me mostrou, disse, pô, Eduardo, eu tenho um sonho de comprar uma câmera dessa, uma Canon assim. Ele abriu a bolsa e disse assim, essa aqui? Eu digo, é uma igual a essa. Não, eu não tinha grana, né? Aí, trabalhando aquela coisa toda, consegui uma grana e comprei essa câmera. Eu usei ela, está em casa até hoje, eu uso, mas eu fazia com cromo, né? E aí, eu queria comprar uma câmera, mas não tinha dinheiro, aquela coisa. O Eduardo, cara, se tu quer continuar fotografando pra gente, tu tem que virar para digital, porque nós acabamos o arquivo, o nosso arquivo físico. Aí eu fiz uma loucura. Eu fiz uma loucura, foi assim, eu arrumei um dinheiro, acho que na época era 7 mil reais, uma coisa assim. E ele me falou, é mais ou menos isso. Tá, mas onde eu vou comprar? A BH não vendia mais para cá. Tá, compra no Paraguai, tá, mas eu não vou no Paraguai. Aí naquela época já tinha internet, eu entrei na internet, olhei um site no Paraguai e depois liguei para lá, liguei para o site. Aí falei com um cara lá chamado Javier. Ele disse, é o seguinte, Milton, tu depositar esse dinheiro na nossa conta, 7.500, daqui a uma semana, 4 dias, a lente está lá no teu apartamento. Eu morava no Rio. Se está, sempre, la garantia sou eu, ainda eu perguntei para ele. E ele, é isso. Eu digo, bom, fazer o quê? Eu preciso comprar. Depositei o dinheiro na conta deles. 7 mil, pô. Mandei, aí, já depositei. Não se preocupa. Uma semana depois, a câmera e a lente chegou no apartamento. Aí chegou lá e, bom, é isso, agora vamos pro digital. Cara, aí eu fiz uma coisa que me chamavam de louco lá no Rio. Eu acordo 25 horas da manhã, 5 e pouco, né? Eu morava perto, na Baía de Botafogo, acordava 5 e pouco,
com uma bolsa, pegava a bolsa com uma lente 70-200, essa câmera e mais uma 24-70, e ia ali para a Baía de Botafogo às 5h30 da manhã, escuro, ver o sol nascer, quase todo dia, com a bolsa e tudo. Os caras vão lá, um monte de roubado, eu digo, olha, deve ter uns 4 anjos aí comigo que me cuidam, porque eu nunca nem sequer me senti ameaçado. E eu ia ali, às vezes eu pegava o metrô às 5 da manhã em Botafogo e descia lá em Ipanema para ir ver o sol nascer em Ipanema ou em Copacabana. Cansei de fazer isso. E ao longo do dia eu levava a câmera para o trabalho, né? E ao longo do dia, quando eu saía para almoçar, saía para fotografar também. Aí eu fotografava em volta ali do Botafogo, ou quando eu almoçava no centro, fotografava o centro. Lembra daquele edifício que caiu lá no Rio, que eles cortaram as pilastras e o edifício caiu bem ali na Carioca, na Cinelândia? Aí caiu o edifício, eu saí do trabalho, fui lá fotografar o edifício. Então era assim, entendeu? Então o meu chefe que morava comigo entendia certas coisas, então às vezes ele deixava quieto, eu saía. Então foi muito, vamos dizer assim, significativo isso, porque eu sempre fui um cara muito tímido e no sentido assim de contato com as pessoas, né? E então, o que eu estava falando, a fotografia é aquilo que você é, e você fotografa aquilo que você é. Como eu era assim, muito tímido de chegar perto, então eu fotografava a natureza, onde não tinha gente. Só natureza, praia, passarinho, não sei o quê, com uma lente grande, de preferência para não chegar muito perto, certo? E eu fui naquilo, aí depois eu comecei a incluir as pessoas no quadro. Assim, comecei a colocar as pessoas no quadro, entendeu? Então, e eu tive um grande aprendizado, assim, de fotografar a gente, foi com os pescadores lá no Campeche. Porque o seu Chico me levou para dentro do rancho. O seu Chico me permitiu, que naquela época era diferente, né, de você entrar na vida deles, né? E eu comecei a me aproximar das pessoas, assim, de fotografar pessoas e chegar mais perto, né? Então, mas é um negócio bem complicado, né? Isso. Então essa transição ela foi gradativa, né? De você sair de um ambiente onde só tem a natureza e você começar a incluir pessoas nisso, né? Porque tem gente que não gosta, tem gente que não quer que você fotografe. Então eu enfrentei todo esse tipo de vamos dizer assim, de dificuldade, né? E você fotografar a gente é um outro processo, né? É uma outra história, porque muda tudo, muda a composição, muda a luz, muda tudo você fotografar a gente. E aí eu tive que fazer um novo aprendizado em cima disso, né? E aí depois eu fui me soltando com essa questão da timidez de fotografar as pessoas, né? De conseguir chegar mais perto, tá? E aí eu fui me aproximando e hoje eu sou um cara que não uso mais tele. Eu só uso uma lente que é essa aqui, 24-70, que é a lente que eu chego muito perto das pessoas, muito. Então quando eu vou fotografar uma manifestação dessa, como vocês viram, é tudo muito perto. Tudo assim, daqui é encostado em você, entendeu? Porque é uma outra forma de olhar, certo? É uma outra forma de olhar e eu gosto disso, eu gosto, entendeu? E ainda bem que as pessoas que eu vou fotografar já sabem disso, né? Das manifestações e lá na praia e onde eu vou as pessoas já sabem disso, né? Eu viajei com um amigo para Portugal em 2016 e a gente foi expor lá, depois isso é um outro capítulo. E aí disse ele, Milton, como é que tu faz isso? Eu digo, o que, cara? Pô, tu chega em cima das pessoas e tu nem conhece elas. Eu digo, bom, eu chego, se elas não gostarem, elas vão me dizer. Entendeu? Eu já levei muitos expor, né? Mas vou lá, eu vou fazer. E também não fico me escondendo, né? Eu não fico, pô, essa câmera é enorme, eu uso ela de propósito. Eu uso e me mostro, olha, estou dizendo, eu vou fotografar. Entendeu?
E tem algumas pessoas que não gostam, e é natural isso, né? E eu respeito, se a pessoa não quer, eu não faço, ou se fiz, apago, entendeu? Não quero, tá bom, não faço. Então só que o ser humano é um negócio maravilhoso, né? Fotografar o ser humano é um negócio maravilhoso. É uma coisa assim que, sabe, eu chego a ficar arrepiado quando eu falo disso, porque é um negócio maravilhoso. O olhar, as expressões, o que te passam, né? Você tem que estar aberto a isso, você tem que estar aberto ao sentimento que a pessoa te passa. Tá? E nem sempre é aquilo que você espera, mas você tem que estar aberto. Lá no Rio, quando eu estava fotografando lá, um dia um amigo que fotografava também, eu nunca esqueci essa frase, ele olhou para mim e disse assim: Milton, as pessoas parecem que falam com você quando está fotografando. Eu digo, e elas falam? Elas falam, sabe? Não precisa falar, elas expressam no olhar. Elas expressam no olhar, sabe? O que estão sentindo. Então, isso é um negócio, para mim, é um negócio transformador, né? Porque você vê ali, eu tive agora, uns 3 meses atrás, eu tive no acampamento lá do MST, lá na Belar Toulouse, né? No acampamento, as pessoas moram em barracos, embaixo de barraco de lona há 11 anos. Na primeira vez que eu fui lá, a coisa estava assim meia, sabe? Você chegar com uma câmera desse tamanho, num ambiente onde você não conhece, as pessoas não te conhecem, é difícil, tanto para quem fotografa, quanto para quem é fotografado, né? Então você tem que construir uma relação com eles. Você tem que construir uma relação de sinceridade, principalmente. Você tem que ser sincero e honesto, né? No que você está sentindo, e respeitar, principalmente você respeitar a pessoa que está na frente da lente, né? Você tem que respeitar a intimidade dela, tudo, você tem que respeitar. E aí no começo assim, aí eu fiz as primeiras fotos, né? Cheguei em casa, baixei as fotos. Aí eu tenho um amigo lá do Campeche, o Paulo, que é ali do armazém do Campeche ali, que saiu, e ele foi para lá, que ele conhecia as pessoas, aí ele levou as fotos, e eu não pude ir junto, uma pena, né? E ele levou as fotos, levou um projetor, foi lá no acampamento, projetou as fotos para eles. Ó, isso aqui que o Milton viu aqui, contou a história qual que era a ideia, tá? E aí foi uma outra relação, porque a ideia principalmente desse trabalho, e todos que eu faço, né? É você dar visibilidade aos invisíveis, né? Entendeu? Então, é você mostrar de alguma forma isso. E aí, quando eu voltei de lá, eu encontrei o Santim e disse para o Santim, cara, nós temos que, a primeira vez, o Santim ficou lá em casa, nós temos que mostrar isso, cara. Nós temos que mostrar isso. A ilha não conhece isso, as pessoas daqui não conhecem isso. Vamos mostrar. Tá, mas como não vamos fazer? Vamos fazer uma exposição. Mas aonde? Ele para mim, assim, dentro da Assembleia. Dentro da Assembleia Legislativa. Tá, mas como é que nós vamos fazer? Aí ele para mim, eu digo, isso tu te vira. Aí ele falou com o Padre Pedro, falou com o presidente lá, como é o nome dele? Eu esqueci. O presidente da Assembleia, o Júlio Garcia, que é amigo dele. E aí ele disse, ele botou um valor lá, precisa de tanto dinheiro. Se tu arrumar o dinheiro, nós vamos fazer. Aí ele arrumou o dinheiro e eu voltei lá no acampamento. Voltei, acho que uns 15, um mês depois eu voltei lá. E aí a relação era outra já, né? Porque os caras sabiam que... Aí, fui extremamente bem recebido, sabe? Foi assim... Cara, as pessoas são maravilhosas, né? E aí fui extremamente bem recebido, me levaram no acampamento, me mostraram tudo, entrei nos barracos que eles moram, fiz todas as fotos e criei uma relação com eles. Aliás, eu quero voltar lá. E aí baixei as fotos de novo e aí a gente fez a exposição e eles vieram para cá. Isso que me deixou muito feliz, sabe? Me deixou e eu recebi ali agradecimentos das pessoas que estavam nas fotografias, né? Então é isso. Então fotografar gente é isso. Então quando eu voltei do Rio em 2013, eu voltei com um outro olhar, né? Um outro olhar sobre a fotografia.
E eu disse, cara, eu não sei, na época eu não sei quem que fotografa aqui, o que fotografa e coisa. E eu queria muito fazer um movimento aqui de fotógrafos, né? Eu tenho um amigo que é um sócio da Multicor. Naquela época eu fotografava muito a rua, assim, andava com a câmera fotografando na rua. E ele também fotografava a rua, só que ele gosta de arquitetura, ele gosta tem um outro olhar. E eu gosto das pessoas, e ele gosta da arquitetura, dos detalhes e coisas. E eu conheci o trabalho dele, e um dia eu entrei ali na Multicor e disse para ele, cara, vamos fazer uma exposição. Ele, vamos. Tá, e como é que nós vamos fazer a exposição? Aí como eu vou, a loucuragem, né? Não, nós vamos fazer uma exposição na Felipe Schmidt. Mas como na Felipe? Não, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer painéis na Felipe Schmidt, com as fotos, aí a gente vai fotografar o chão, aí eu vou botar um painel, depois vem a foto do chão, como se a pessoa estivesse andando pela coisa, depois olha outra foto, e bom, a loucura era essa. Fomos fazer um orçamento para fazer isso, na época, em 2015, deu 60 mil reais. 60 mil. Cara, esquece, eu deixo pra lá. Mas eu não me conformei com aquilo. Não me conformei com essa história, porque digo, pô, nós temos que fazer outra coisa. Aí um tempo depois eu voltei à carga. No sábado de manhã, todo sábado de manhã, tinha um grupo de fotógrafos que se reunia ali ali na frente do Bob's para tomar cafezinho. E eu participava desse grupo. E ali tinha discussão de fotografia, de política, de não sei o quê, tudo era no sábado ali, né? O Sérgio Vigli estava ali, o Sérgio Luiz, outras pessoas, outros fotógrafos apareciam ali. Ali era um lugar de encontro do Brandão, de encontro fotógrafo para contar a história. E todo ano eles diziam, não, vamos fazer uma exposição ano que vem. Não, vamos fazer uma exposição ano que vem. E a exposição não acontecia. Não acontecia, certo? Aí um dia eu entrei lá no Alexandre, cara, Alexandre, vamos fazer uma exposição. Ele, como? Vamos fazer um varal. Tá, mas como é que nós vamos fazer o varal? Ué, vamos pegar 2 postes, vamos amarrar um arame entre os dois e vamos pendurar as fotos. Eu tenho as fotos, tu tens as fotos e pronto. Entendeu? Vamos fazer. Ah, mas onde nós vamos fazer? Ali onde a gente toma café. Vamos fazer ali. Aí tá, mas aí tinha um processo de como fazer isso. Porque você não pode pendurar as coisas. Aí eu fui falar, o Luiz Mocazel, na época, ele era chefe da Fundação Franklin Cascais. E eu conhecia o Luiz desde a época da universidade, ele era músico, ele tocava numa banda e eu tocava na outra, eu já fui músico também, músico feito a facão, né? E eu conheci o Luiz naquela época, e ele me cobrava que eu fizesse um negócio na cidade. E aí eu fui lá nele, ô Luiz, ó, o negócio é o seguinte, eu não quero dinheiro, não quero nada, eu quero que tu me arrume as licenças para a gente fazer o varal e vai ser dia tal, então tem que ser. Aí ele chamou o JB, conheceu o JB? Chamou o JB, arruma tudo para eles. E aí o JB foi atrás das licenças todas. E teve que falar com o IPUF, teve que falar com como é que chama? Que cuida do patrimônio aqui, falar com não sei quem, falar com não sei quem. Chegamos, arrumou as licenças. E nós não falamos nada pro pessoal. Aí, uma semana antes da exposição, a gente botou no Facebook que ia ter exposição. Aí pedimos o Brandão fez um texto. E a gente foi ali pendurar. Puxamos um arame, foi muito interessante. Puxamos um arame, amarramos nos 2 potes e começamos a pendurar as fotos. Só que o peso das fotos, botou as fotos no chão. Foi no chão. Aí arrumamos o Alexandre, pá, e agora, cara? Aí ele assim, não, eu vou lá na Multicor, pego um tripé e a gente dá um jeito. Ele foi lá e botou um tripé, encheu de gente. Pá, foi uma loucura. Uma exposição na rua, né? Aí, naquele dia mesmo ali, já tinha o Paulo Goethe, que tu conheceu, né? E o Kleber, que era fotógrafo também. O Paulo Goethe fotografava muito comigo, né? A gente fotografava muito junto. E o Paulo Goethe gostava de fotografar o mar, ele adorava o mar, né? E o Kleber fotografava o céu, as estrelas. Aí eu apresentei o Paulo Goethe para o Kleber e disse, ó, agora e aí, vamos fazer uma exposição? Aí, não, nós vamos ser o segundo, então. E aí eu disse, pô, aí eu me lembrei dos dois, né? Por que eu apresentei os dois? Porque um no céu e o outro no mar.
E aí eu me lembrei do poeta, do Fernando Pessoa, do Mar Português, né? O Mar Português chama, que ele, o Fernando Pessoa, que fala que o Deus deu ao mar os perigos, uma coisa assim, não me lembro, mas nele refletiu o céu. Eu digo, tá vendo? Tem até o nome de vocês, do céu ao mar. Aí o Paulo Guedes, não senhor, é do mar ao céu. E aí fizeram a segunda exposição. E aí, logo em seguida, o terceiro, o quarto, bom, são 10 anos que a gente faz isso. Por que isso na rua? Por que a gente fez na rua? Porque é o seguinte, o que eu enxergo é o seguinte, se você botar para o lado de dentro do muro ali do palácio onde acontece, as pessoas não vão. O que eu penso que você tem que dar a oportunidade para as pessoas verem isso. Então, como diz o Milton Nascimento, todo artista tem que ir onde o povo está. E a gente colocou na rua. Não tem dinheiro envolvido, nada, ninguém ganha nada. Nós não ganhamos nada, as pessoas que expõem não ganham nada, elas pagam suas próprias fotos e o que a gente faz é arrumar um espaço. Então é muito interessante esse processo, porque ali todo mundo para olhar. Tem gente que passa direto. De manhã você tem as pessoas que estão varrendo ali, elas olham as fotos. Aí tem o cara que é médico, dentista, para ali para olhar, aí o cara que é estudante, todas as pessoas têm acesso a essas fotos. E foi um movimento transformador, porque aí, bom, já passaram por ali 180 fotógrafos, tá? Já foram expostas ali, eu acho que mais de 4.000 fotografias, né? Então, todo mundo, a nossa agenda do Varal está preenchida até setembro do ano que vem. Entendeu? Todo mês tem uma exposição. E é um processo muito interessante, porque as pessoas têm acesso à fotografia. E ali tem uma coisa seguinte, que nós não fazemos curadoria, a gente não olha. O cara quer expor, se você quiser expor, você vai ali, se inscreve e você vai expor. E então, tem os fotógrafos profissionais que já expuseram ali e tem os amadores, que são os amadores que amam a fotografia, que expõem ali, certo? Então é muito interessante, porque muitas vezes você pega um cara que é um puta profissional e bota ali, e a pessoa olha a foto e não tem uma reação. Aí você pega alguém que passa ali que é um amador, as pessoas gostam. E o mais interessante é o seguinte, uma diz para você, eu gostei dessa. E o outro diz, não, mas eu gostei mais dessa. Entendeu? Então ali eu gosto e não gosto. As pessoas não estão muito preocupadas com a técnica, com coisa. Elas estão preocupadas em ver. Em ver. Então você dá a oportunidade, né? Você levou a arte para as pessoas verem e não precisa pagar nada. Passar ali tem. Agora, no final do mês, eu acho que o final do mês agora, sabe quem vai expor ali? É o Peixoto, vai pôr os quadros dele ali. Entendeu? Então, é isso. Esse projeto, eu em 2013, quando eu estava no Rio, eu fui convidado para expor em Portugal, no festival lá em Portugal. Mas era para 2016. E o cara me ligou, mandou uma mensagem, tu vai expor aqui no festival, tá? Tranquilo. E aí começamos a conversar. E quando chegou no início de 2016, o cara me disse, Milton, tu vai expor aqui esse ano? Eu já tinha até esquecido. Aí eu disse, bom, então eu vou lá, né? Vamos lá, vou expor. Aí eu falei pro português lá assim, e disse assim, cara, vamos levar o varal para ir. Eu vou expor, mas vamos levar o varal. Ele, vamos levar o varal. E aí nós fizemos um varal lá, eu expus lá, e nós fizemos um varal na frente da Casa de Cultura deles lá. Quando nós fomos montar a exposição, tinha uma feira de produtos, de verduras e coisas, que as senhorinhas plantavam nas suas comunidades e traziam para essa praça no sábado. E a gente montou a exposição no meio da feira. E apareceu lá a RTP3, que era um canal que tem... A RTP3 tem um cara, um cara que tem um programa de fotografia lá na TV portuguesa, aí foi lá e gravou um programa embaixo, na frente do varal, no meio da feira, entrevistando as senhoras que estavam ali e expondo os seus produtos e vendo as fotos. Bom, no dia seguinte, aí apareceu o seu Antônio lá, o seu Antônio chegou lá cheio de vinho.
E ele falava para nós que ele cantava fado. Aí eu canto fado. Então canta o fado para nós enquanto a gente está montando. Aí ele falou, pô, meu, agora não. Hoje não. Aí ajudou a gente a montar a exposição. Aí nós desmontamos e no dia seguinte nós montamos a exposição. Aparece o seu Antônio a caráter, de terno, barba feita, sapato brilhoso. E ele foi com as fotos na mão, ajudando a gente a montar. Ele virou para o Alexandre e disse assim, hoje eu vou cantar um fado para vocês. E cantou um fado para a gente, ali no meio da rua. Nesse lugar apareceu também depois um outro senhor que mora numa vila chamada Arnelas, que é na beira do Rio Tejo. Na beira do Rio Tejo, uma vila centenária, as casas são todas de pedra. E ele disse, vocês têm que levar essa exposição lá para Arnelas. Eu disse, tá, então vamos para Arnelas. Aí ele disse, eu vou levar vocês lá para conhecer. Aí nós fomos lá ver a vila, uma vila de pedra, e tinha uma área, era uma área de uma família fechada, com um parreiral cheio de mato. Isso foi uns 3 ou 4 dias antes, cheio de mato embaixo, um parreiral carregado de uva. Aí ele assim, tá, mas é aqui? Não, é aqui. Mas e o mato? Eu não me lembro o nome dele. Não se preocupem, quando vocês chegarem aqui no sábado, vai estar tudo organizado. Nós chegamos lá, eles tinham limpado a área toda, tiraram todo o mato, tudo, deixaram tudo limpo. A gente pegou as fotos, pendurou num arame na beira do Rio Douro e penduramos as fotos nas parreiras, na parreira, com grampo, a gente pendurou nas parreiras. E aí começou a chegar as senhoras, cada uma vinha com uma cesta de pão, ou vinha com salame, ou vinha com uma outra coisa, com fruta, montaram uma mesa embaixo da parreira. E aí depois chegou um cara com uma pianola e começou a tocar e veio o vinho, nós passamos o dia inteiro lá comendo, bebendo coisa em Arnelas, entendeu? Então, essa história do varal é uma história muito louca, né? E bem importante. E aí eu expus lá em 2016, 2017, 2018, expus lá na Ilha dos Açores, em São Miguel, a convite deles. E não sei se 2020, 2020 também, expus lá com um trabalho que eu fiz com o Tadeu Villani e com o Orlando Azevedo, que foi um livro sobre os açorianos aqui, né, a imigração açoriana. E em 2023 eu expus lá um trabalho sobre a questão da violência contra a mulher, né, que eu acompanho todas as manifestações, eu fotografei tudo isso. E aí eu não tenho dinheiro para fazer aqui, aí o português, não, meu, traz para cá que a gente expõe aqui. E aí eu fui para lá em 2023, vi a exposição, e aí o pessoal do Centro Português de Fotografia, que é no Porto, que é o maior centro de fotografia de Portugal, né, o Centro Português, levaram a exposição lá para o Centro Português no início de 2024, e essa mesma exposição foi para um outro festival internacional, eu acho que foi em junho ou agosto, lá em Portugal. A rua são as pessoas que vivem na rua, que estão na rua, né? Que andam na rua, né? Entendeu? Então, assim, é esse movimento que você vê na rua. Então, a rua é um negócio que assim, é muito interessante, porque você vê todo tipo de comportamento, você vê todo tipo de pessoas, você vê o cara que sai às 6 da manhã para trabalhar, você vê o cara que chega às 10 horas para tomar um café, você vê todo tipo de atividade, você vê na rua, certo? São as pessoas que vêm por algum motivo, ou estão pegando ônibus, ou estão trabalhando, indo trabalhar, ou trabalham na rua, né? Então, isso é uma energia que circula nesse ambiente, né? Que está ali, entendeu? Então, ali, como é que eu vou explicar isso? Você vê todo tipo de sentimento, de gente que está triste, gente que eu fiz uma foto lá em Portugal, na rua, em 2018. Eu estava lá no Cais Sodré e aí, enquanto sempre ligado, eu estou aqui falando com vocês, estou sempre ligado, né? E estava lá no Cais Sodré, junto com o Tadeu e junto com os fotógrafos de lá, andando na rua, e de repente tinha um casal que estava se beijando no meio da rua. Sim, estavam apaixonadamente se beijando no meio da rua, certo?
E eu vi aquilo, cara, fiquei enlouquecido. Fui lá em cima, saí, eu estava com o Tadeu e com os dois total lá do coisa, e saí com a câmera e fui lá e pau, fiz a foto deles ali na Caixa Sodré, um love ali. Bom, para ter ideia, eles queriam fazer um cartão postal com essa foto. E eu não vendia a foto. Né? Então, é isso. Como diz a Elaine, são as gentes. Né? A Elaine fala isso. São as gentes. Então, e os movimentos sociais é aquilo que eu falei no início. Eu acho que esse tipo de coisa, você tem que dar visibilidade para isso. Eu sou um militante de muitos anos, certo? Mas chegou um momento que eu disse assim, tá, mas o que eu quero passar com a minha fotografia? O que eu quero dizer com a minha fotografia, certo? E aí, eu vou em todas as manifestações, eu vou em tudo, eu estou sempre presente lá no Campeche, lá aqui, ou se tiver um lá no Oeste, eu vou lá. O que eu quero? O que a minha câmera pode dizer com isso? O que eu posso falar com isso? Então, eu vou lá fotografar, entrego as fotos para Adriane Canaã, para o movimento lá deles, quando teve o movimento da questão da tarifa, lembra? Entrego as fotos para eles, entrego por coisa, aqui as fotos que eu fiz aí dessa manifestação, eu publiquei, passei para as pessoas, para o Marquito, as pessoas compartilham, quer dizer, então eu acho que é fundamental a gente mostrar o que nós estamos fazendo, certo? E da voz, né? Da voz, foi quando eu fiz as fotos lá do acampamento, o Kid, e eu cheguei lá, a sensação que eu tive que aquilo estava coberto com um manto da invisibilidade, né? Porque ninguém fala, está lá, ninguém diz nada, acontece, passa dia, ninguém fala. Quer dizer, então, o que eu vejo? Eu vou lá e vou tentar mostrar isso, o meu papel é esse. De mostrar, entendeu? De ajudar de alguma forma, dar voz a isso. Né? E dar voz, quando eu fiz essa exposição lá em Portugal, eu não tenho aqui o texto, o José Soldo é um dos maiores pesquisadores de fotografia em Portugal. Ele tem uma escola, ele é professor, e aí ele foi ver a exposição e eu não conhecia ele. Eu fui ver, ele viu a exposição e depois eu encontrei com ele na rua e conversamos um pouco assim. E aí ele falou para o diretor do festival lá que queria escrever sobre o que ele tinha visto. Aí, bom, fiquei curioso, né? Extremamente curioso. Aí eu, de vez em quando, cobrava do meu amigo lá, e aí, ele já escreveu? Não, ele não escreveu ainda, não escreveu. E agora, faz o quê? Uns 2 meses, eu recebi o texto que ele escreveu sobre a exposição. E ele fala justamente isso, que é a questão de você dar voz, né? Dar voz a quem não tem voz, mostrar quem não é visto, entendeu? E é justamente o que eu penso, né, sobre isso. É você mostrar isso, né? Mostrar o que as pessoas pensam, o que elas querem, entendeu? Como é que a gente está lutando, né? O que a gente está lutando? Eu vou lá no Campeche e vejo lá o riozinho todo poluído, todo não sei o quê. Cara, eu estou com a câmera na mão, estou com o telefone na mão, eu não vou mostrar isso. Ontem mesmo eu botei uma foto da baleia que morreu lá na praia, não chegou a ver, não? Uma foto da baleia, entendeu? E todas as vezes que fotografei várias situações onde tinham baleias mortas, né? Quer dizer, isso parece ali, aqui assim, quer dizer, a mudança climática está aí e a gente precisa mostrar isso, né? A gente precisa mostrar que as pessoas estão sendo exploradas, que estão sendo subjugadas, sabe? Que cada dia morre um monte de mulher, ataques a todo instante, né? Então é isso. Eu acho que, sei lá, no meu sentimento, eu preciso mostrar isso. Eu devo mostrar isso. Não sei se vocês concordam com isso, a gente pode até dizer. Não concordar, senão não te convidava. Você não falou uma coisa que eu tenho que anotar aqui, resolveu os problemas de 2 anos. Só deixa eu anotar aqui. Acho que deu. Eu achei que vocês iam me apertar mais. Por quê?